Próximo. A carne de frango, ela realmente faz mal por causa da adição de hormônios? Porque a gente vê assim, hoje nas granjas, os frangos são maiores, né? Sim. Então a gente tem até um pouco de medo. Isso eu ouço realmente muita gente falar que assim, o frango tem muito hormônio. Ela faz mal? É mito, porque o que acontece com a avicultura hoje, né, é que os frangos eles têm um tempo de crescimento e abate menor, não pelo uso de hormônio de crescimento, ou hormônio que eles possam adicionar ou aplicar nos animais, mas sim pelo melhoramento genético. Então, a utilização de hormônios, inclusive, é proibida, né? Mas como tem toda essa preocupação, essa divulgação da informação no boca a boca, ai, não come frango porque o frango tem hormônio, porque o frango faz mal, etc, etc, a própria indústria decidiu veicular nas mensagens, né, que, ai, frango livre de hormônios. Mas, de fato, não é permitida a utilização de hormônios na criação dos animais, das aves, né? Então, você tem um melhoramento genético que faz com que aquelas aves que ganhem peso mais rapidamente sejam selecionadas e então você diminui o tempo de abate. O que a gente diz é que você tem no mercado também outras opções, né? Você tem os frangos orgânicos que são alimentados com ração orgânica, que tem um tempo soltos também, que não são criados confinados. Então aí a textura da carne muda, o sabor muda. Então você tem opções e a carne de frango é sim uma opção muito interessante para complementar o nível de proteína, o aporte de proteína na dieta das pessoas, com baixo teor de gordura, inclusive. Então pode comer frango. Deve. Próximo. Tomate seco. Ele é tão saudável quanto a fruta in natura? Ele é gostoso, né? Não tem como negar, mas ele é tão saudável? Olha, se a gente pensar, o tomate seco, se a gente pensar pelo ponto de vista do sal, tá? Ele tem um pouquinho mais de sal, ele vai ter um teor de gordura maior. Mas se a gente pensar em termos do antioxidante chamado licopeno, que é aquele pigmento vermelho alaranjado, que é um carotenoide, ele vai estar mais concentrado no tomate seco do que no tomate fresco, porque o calor faz com que haja uma maior concentração do licopeno e a gordura, o azeite utilizado, também disponibiliza mais esse nutriente, esse fitoquímico para o nosso organismo. Então, de uma certa forma, a gente pode dizer que um tomate seco, em termos de antioxidantes, teria um aporte maior do que a fruta fresca. Próximo. Muita gente gosta de comer uma laranja, até chupar uma laranja junto com uma refeição pesada e até mesmo aquela feijoada, né? É verdade que a laranja ela auxilia na digestão dessas refeições mais pesadas? Olha, aí assim, em parte, vamos dizer que a laranja, por ter um aporte maior de fibras, ela vai ajudar a diminuir a absorção, por exemplo, do excesso de gordura da feijoada. Mas dizer que ela vai realmente contribuir para melhorar a digestão, eu diria que é mito. Tá? A fibra vai diminuir a absorção das gorduras, né? Enfim. Mas o grande segredo, Vanessa, numa refeição mais farta de gordura, você controlar a quantidade, né? Eu acho mais interessante você fazer um equilíbrio entre o arroz, o feijão, muita couve, um pouquinho de laranja, evitar aquelas carnes muito engorduradas, do que achar que uma simples laranja ao final da refeição ou junto da refeição vai ser suficiente para ajudar na digestão. Não adianta comer muito torresmo. E achar que a muita laranja... carne de porco, muita gordura e vai lá e chupa uma laranja, tá tudo certo, Exato. né? Realmente é o equilíbrio mesmo, né? Próximo slide. Essa é muito interessante, eu já ouvi falar. Mascar chiclete faz mal ao estômago? Para o estômago, sim. Porque você dá um estímulo, né, de que algo vai entrar para o seu estômago e, na verdade, não entra. Então, você começa a secretar ácido gástrico e, se você faz disso um hábito frequente, né, um hábito frequente, você pode, então, super expor, né, a mucosa gástrica aí, a esse suco gástrico e ter algum problema no estômago. Por isso que a gente diz que você deve mascar, quem não consegue viver sem, mastiga enquanto tem o gosto. Terminou o gosto, joga fora, tá? E utilizar as versões, no caso, sem açúcar,
se você está querendo manter o controle ali da saúde bucal, para não ter cárie e tudo mais, porque os chicletes adoçados vão acidificar o meio e vão propiciar, por exemplo, o desenvolvimento de cáries, né? Então, nesse sentido, também fazer uma troca é interessante. Mas quem tem gastrite e úlcera, evitar. Com certeza. É bom, né? Próximo. Essa é bem interessante também. Comer manga favorece o surgimento da acne? É mito, tá? Embora alguns alimentos de alto índice glicêmico contribuam também para alterar o equilíbrio hormonal e alguns hormônios, principalmente os hormônios androgênicos, estimulam a produção de gordura nas glândulas sebáceas e com isso você pode desencadear a acne. A manga é um alimento que tem um teor de açúcar mais alto, porém, ela também tem a vitamina A, que é aquele pigmento amarelo que para a pele é muito importante. Então, eu diria assim, que alguns alimentos, sim, podem favorecer, principalmente quem tem tendência a desenvolver acne, o aparecimento, o agravamento da acne. Mas está muito mais ligado com o índice glicêmico, com o teor de gorduras, do que, no caso, a manga como fruta só. Então não precisa deixar lá de comer a manga por conta da acne. Próximo. Temperar carne vermelha com limão diminui a gordura? Não. A gordura da carne vai estar ali. O que muitas vezes as pessoas usam para temperar a carne, o limão, é para, na verdade, assim, ela altera um pouquinho a textura da carne, deixando um pouquinho mais macia, mas a quantidade de gordura continua ali. Então, o grande segredo é optar por por cortes mais magros ou retirar o excesso, aquela gordurinha do contrafilé ou da picanha que está muito visível. Tá? É a mesma coisa, não adianta lá temperar com limão achando que, né, não vai comer a gordura. Tem que manter realmente o equilíbrio, tirar a gordura, que é o que faz bem para a saúde, né? Exatamente. Não comer a gordura. O próximo, berinjela é mais calórica que a abobrinha? Um pouquinho mais, mas eu diria assim, ambas opções, tanto berinjela quanto abobrinha, são excelentes por terem baixo valor calórico, né? Ambas têm, a diferença é muito pequena, e por serem fontes de fibras, vitaminas, que a gente tem que realmente estimular o consumo de mais verduras, de mais legumes na nossa alimentação. Doutora, e a última? Queijo Minas tem menos gordura que a ricota? Tem mais. A gente sempre tem que comparar 100 gramas de alimento, a mesma quantidade de alimentos. Então não adianta, mas aqui a fatia é de tantos gramas e a outra é um pedaço de tantos gramas. Então a porção, quando você faz a análise da composição, você tem que comparar a mesma quantidade. Na mesma quantidade, em 100 gramas de alimento, o queijo Minas tem mais gordura sim do que a ricota, porque a ricota é feita do soro do leite. Então ela tem um teor proteico maior e um teor de gordura menor. Muito bom, muito interessante tirar essas dúvidas, né? Porque às vezes a gente fica lá, nossa, o que pode, o que não pode, né? Às vezes ouve a avó falar, ouve um vizinho falar, o que será, né? Muito obrigada, viu, doutora Edna? Volte mais vezes com esses mitos e verdades. Eu vou fazer um rápido intervalo de 3 minutinhos e já volto.